Fala galera, tudo bem? Bora aqui. Sempre tive curiosidade, né, de criar uma build da morte e uma build da loucura, tá? Que a gente usa só os feitiços de morte e os encantamentos da chama frenética. Então hoje eu venho compartilhar com vocês essas duas builds que eu achei bem bacana, tá? São builds um pouco complexas e bastante detalhe para a gente conversar. Então peço desculpas de antemão se o vídeo ficar um pouco longo, tá bom? Peço também que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. A gente está quase batendo 1K e a gente está muito feliz e muito hypado e você ajuda muito a gente, tá bom? Então, bora lá. Primeira build, a gente fez um cosplay de morte, tá? Então, foi uma feitiça, é uma build que dá pra você fazer de primeira jornada, mas ela vai brilhar mais e mostrar todo o seu potencial na jornada 2 em diante, tá? No NG+. Por quê? Porque praticamente todos os feitiços, o cajado dela, enfim, tudo nela vai escalar com int e fé, tá? Então, para ela brilhar bastante, dar muito dano e ficar bem viável, você tem que ter bastante ponto em int e fé, tá bom? Mas é uma build muito completa, tem várias opções de arma que você pode usar com ela. Os feitiços são muito bons, tá? Tem feitiço que pega de bem longe e quebra a postura do boss. Tem feitiço que dá dano overtime e aplica gelo também, tá? As armas também são muito boas, você pode usar uma espada da Noite da Chama que escala com int e fé, o que torna ela muito completa para ter dano à distância e dano melee, tá? Dano em área também. Você pode usar também o Atiçador da Morte para ter um dano absurdo também e trocar o gelo muito rápido. Você pode usar também só a foice e usar uma cinza de guerra bacana que você queira, tá? Para ter mobilidade ou mais dano, enfim. É uma build com muito dano, bem flexível, tá? E você pode usar ela durante toda a jornada, tá bom? Então vou deixar passando o restinho dos clipes aí para vocês terem uma noção de como funciona a build e logo venho para bater o papo com vocês sobre as armas e o set e os feitiços, fechou? Vamos falar primeiro do set e dos talismãs, depois a gente fala das armas, tá? Sobre o set, tô usando o capuz de Fia e o hobby de Fia, tá? Só para manter o cosplay, beleza? Se você não gostar, não quiser, você pode trocar por qualquer armadura ou set do jogo, tá? A gente está usando o ícone de Godfrey para aumentar feitiços e habilidades carregadas, fragmento de Alexander para buffar a cinza de guerra da arma, tá? Talismã do Massa da Pedra para aumentar a potência dos feitiços e escorpião mágico, tá bom? O Elixir. Estamos usando o Envolvido por Magia para aumentar o dano mágico e também o Envolvido por Chamas para aumentar o dano de fogo, tá? Eu já vou explicar o porquê. Mas esse Envolvido por Chamas você pode mudar se você quiser e colocar qualquer outro de sua escolha, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho das armas, tá? A gente está usando a foice do túmulo, tá bom? Você pega bem aqui, ó, na frente aqui, logo que você sai do castelo, você vai até o cemitériozinho aqui e você pega a foice, tá? Matando aqueles esqueletinhos ali, tá? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. A taxa de drop, se eu não me engano, é 2%. Então você tem que ficar matando eles, resetando e matando eles na graça, tá? Bem aqui, tá bom? Essa foice, nós temos algumas opções de cinza de guerra, tá? Você pode colocar o passo de cão de caça para ter mais mobilidade, tá? Uma opção viável se você quiser focar só nos feitiços, tá? Que é essa aqui, ó. Você pode usar também o Tornado da Chama Negra, que como ela vai ter bastante fé, você pode colocar para ganhar bastante dano, tá? Que é essa cinza aqui, coloca a arte da chama e coloca, tá? Como no patch 1.9 foi bufado as cinzas de guerra mágica, fogo, sagrado, enfim. Então ficou uma opção muito viável, tá? Tá dando em área e tem um dano muito bom, e além de dar um dano overtime também, tá? Outra opção também que você pode usar vai ser o corte duplo, tá? Que é essa aqui. Essa aqui, tá?
você coloca, na verdade, você coloca gelo nela para provocar o gelo no boss. E você pode ficar spamando também essa cinza de guerra, tá? É uma opção muito viável, caso você queira, mas é a menos viável que eu diria das três, tá? Outras armas que eu julgo essenciais e muito importantes caso você queira usar, tá? Se você não quiser manter o cosplay, tá tudo bem. Você pode colocar uma espada da noite da chama, tá? Que, para quem não sabe, ela tem duas cinzas de guerra imbuídas nela. Uma que é o bolo do escuro, que é aquele jato de magia em frente. E a outra, que eu mostrei nos clipes também, é uma cinza de guerra de fogo, que pega uma área muito grande à sua frente, tá? São duas opções muito bacanas. Você pode deixar essa aqui para mobilidade e a noite da chama para usar as cinzas de guerra, tá? E se você quiser também, você pode colocar o Atiçador da Morte, que eu mostrei num vídeo passado, tá? Das três armas mais incríveis mágicas. Ele dá um dano surreal, tem três opções de ciência de guerra, tá? E troca gelo muito rápido também e escala bastante com Wind, tá bom? Então você tem essas três opções, o Atiçador da Morte, a Espada da Noite da Chama, ou se você quiser manter o cosplay, você pode usar a Foice de Túmulo com uma cinza de guerra bacana que você queira, tá bom? Na outra mão, na mão esquerda, a gente usa o Cajado do Príncipe da Morte, tá? É um cajado que buffa as feitiçarias de morte no geral, beleza? Só que ele só fica bom e decente quando você tem pelo menos 80 de int e 50 de fé, tá? Até lá, você pode usar um cetro real cariano ou um cajado de Lusati, que as habilidades, os feitiços vão dar mais dano no geral, tá? Então esses dois de começo, e depois que você tiver 80 de int e 50 de fé pelo menos, você troca pro cajado do Príncipe da Morte, tá bom? E o selinho na outra mão, colocamos o selo da Tervery, pode ser qualquer um, só para usar os buffs que a gente tem, fechou? Sobre os feitiços, né? A gente está usando o Voto Dourado e o Urvit Chabriri, como a gente escala fé, não tem por que não usar esses buffs, tá bom? Terra Mágica para aumentar o dano mágico quando você fica em cima da área, tá? É um buff muito importante, muito bom também que você pode usar. E agora sobre os feitiços de morte. A gente está usando o chamado de rancor, você vai usar basicamente em mobs fracos, né? Mobs que não precisam de tanto dano, você usa ela, vai invocar os espíritos da morte que vão seguir e vai dar dano, tá bom? Depois, em mobs um pouco mais forte, boss, você pode usar o Rancor da Morte Anciã, tá? Invoca mais espíritos e dá muito mais dano, além de quebrar a postura do boss bem fácil, tá? Por fim, temos o Chama Espectral Explosiva, que é aquela explosão que dá dano em área, dá muito dano e deixa 5 rastros de chama gélida no chão, que aplica o gelo, tá? E eu coloquei aqui também o chamado de Tíbia, só para explicar para vocês, tá? Esse feitiço não é muito bom, tá bom? E mobs um pouco mais móveis, eles vão colocar 3 esqueletos, só que se o mob se mexer ou o boss, os esqueletos batem no ar e ficam uns pateta ali, tá? Então não é uma opção muito viável, você pode usar em bosses ou mobs um pouco parados, tá bom? E ele pega de bem longe, tá? Então são basicamente esses feitiços e encantamentos que você vai querer usar nela, tá bom? Sobre os atributos, sobre os status, a gente vai colocar 40 de vitalidade, 20 e 25 de mente, tá? 20 de fortitude também. Mente e fortitude você pode mudar conforme a sua necessidade. A build não vai gastar tanta mana e também não vai gastar tanta estamina, tá bom? Então você pode ir mudando conforme você quiser, tá? E agora, os outros atributos vai mudar conforme a arma que você escolher, tá bom? Eu coloquei aqui os atributos da Espada da Noite da Chama, que na minha opinião é a melhor opção para essa build, tá? Ela tem duas cinzas de guerra, uma que escala com 20 e uma que escala com fé, então é a opção mais óbvia para build, tá bom? Então eu coloquei 12 de força e 12 de dex, requisito da arma, tá? Coloquei 24 de fé de começo, mas você vai querer escalar o máximo de fé que você conseguir e coloquei 80 de int, tá? Int você pode deixar mais baixo se você quiser de começo, uns 60 de int, mas eu recomendo focar primeiro um atributo, no caso inteligência, e depois você foca fé, tá? Quando você escalar fé o máximo que você conseguir, a build vai ficar muito forte, vai começar a dar muito dano e bem gostosa de jogar, tá bom? Mas é basicamente isso. Se surgir alguma dúvida sobre os status, pode escrever aqui embaixo que eu vou te ajudando a montar certinho, tá bom? Por sua vez, a build da loucura é uma build um pouco mais complexa que a primeira, beleza? É mais difícil de você montar, você tem que ter bastante noção dos bosses no geral, mas você consegue usar ela a partir de jornada 2 em diante. Não recomendo ela de primeira jornada, porque conforme você usa os encantamentos de chama frenética, vai aparecendo a barra, vai estacando a barra de loucura embaixo de você, e quando essa barra enche, você toma um dano de HP e de mana, além de ficar suscetível a tomar dano dos bosses, tá? Então você precisa de um pouco mais de conhecimento para montar essa build, mas quando você monta ela certinho, ela fica muito massa de jogar. Eu usei também, ela tem várias variações de armas que você pode usar. Eu usei nos clipes a espada de Morgoth, que foi recentemente buffada. Ela teve um recovery time aumentado
e a velocidade que as chamas se formam também foi aumentada. Então eu resolvi testar ela e foi uma opção muito bacana, tá? Mas recomendo de começo para você na build usar a lâmina blasfema que você pega do Vicard, que ela escala diretamente com fé, e depois com mais pontos sobrando você escala Dex e usa a espada de Morgoth. Vou deixar passando o restinho dos clipes aí e logo venho com vocês para falar sobre equipamentos, status e detalhar ela um pouco mais. Sobre os equipamentos, a gente está usando a lança de guerra de Viking, tá? Como principal arma, mas você só vai usar ela no mundo aberto, tá bom? Ela tem a ciência de guerra aqui, e como vocês podem ver, ela estaca muito rápido a loucura, tá? Então ela não tem um dano muito alto contra bosses, além de estacar muito rápido a loucura, o que é um ponto negativo, tá? Então você pode usar no mundo aberto ela, mas contra bosses você vai querer escolher ou a lança de Morgoth, tá? A espada de Morgoth, ou a lâmina blasfema, tá bom? Qualquer uma das duas são opções bacanas. Eu recomendo você usar a lâmina blasfema de primeira jornada, ou enquanto você não tiver muitos pontos para gastar, tá? Ela escala só com fé, e a ciência de guerra dela dá muito dano, além de te curar, então é uma opção muito viável. Depois que você tiver bastante pontos sobrando, você pode colocar a espada de Morgoth, que escala com Dex, e tem um dano muito mais alto, tá? Na outra mão, o selo da chama frenética, para buffar os encantamentos da chama frenética, beleza? Sobre o set, tanto faz, só recomendo que você coloque a máscara da lágrima prateada, ela te dá 8 de arcano e é muito boa para combar com a espada de Morgoth, tá? Economiza 8 levels aí. Sobre os talismãs, espada de ritual, tá? Para ganhar dano com HP no máximo, fragmento de Alexander, talismã de tela de bando para aumentar a potência dos encantamentos e escorpião de fogo, tá? Todos os feitiços, os encantamentos da chama frenética são encantamentos de fogo, tá bom? Por isso que a gente usa o escorpião de fogo, tá? Sobre o Elixir, a gente está usando a envolvida por chamas e também a lágrima oculta Cerulea, para no começo da luta você usar o Elixir e ficar spamando o encantamento da chama frenética sem gastar mana, beleza? Então é basicamente isso. Você pode mudar algum talismã se você quiser, tá? Você pode mudar alguma parte do set também se você quiser, mas o esqueleto, o esboço da build é esse. Sobre os status, separei duas opções para a gente usar. A primeira opção é com a lâmina blasfema, recomendo ela mais de começo de jogo, tá? Então você vai querer colocar mais ou menos um 40 de vitalidade, 20, 25 de mente, 20, 25 de fortitude, tá? 22 de força, que é o requisito mínimo da arma, 15 de destreza, também requisito da arma, e 80 de fé, tá? Basicamente isso, você pode escalar fé se você quiser mais, você pode também escalar mente, fortitude e vitalidade conforme você quiser, tá bom? Depois com pontos sobrando em uma segunda jornada, enfim, terceira jornada em diante, você pode colocar a espada de Morgoth, que também é uma opção muito boa, eu diria melhor que a lâmina blasfema, tá? Você vai querer colocar também um 40 de vitalidade a 60 com a espada de Morgoth, 20 de mente e 20 de fortitude de começo, 15 de força, requisito da arma, tá? 60 de destreza, 40 de fé e 20 de arc, tá? O arc tá aqui pra gente procar mais rápido o sangramento, mas se você não quiser, não precisa, tá bom? Mais pra frente, recomendo que você coloque pelo menos 80 de dex e um 80 de fé para a build rodar muito bem, beleza? Mas é basicamente isso. Qualquer dúvida, só escrever aqui que eu vou te ajudando e a gente vai mudando os status conforme você quiser. A gente está usando o voto dourado e o chama considerando força de buffs para build, tá bom? Se você quiser, você pode usar o Ivo de Chabriri, mas eu não recomendo tanto que ele cancela o chama considerando força, tá? Esse chama te dá 20% de dano de fogo e 20% de dano físico, e o voto dourado te dá 10% de dano no geral, tá bom? Sobre encantamentos para dar dano, a gente está usando o estouro de frenesi e o frenesi insuportável, tá? O estouro de frenesi pega de muito longe, você pode carregar ele e dar um dano bacana em mobs e bosses, além de atravessar os mobs no geral. E o frenesi insuportável é aquele encantamento que você fica castando e saindo chama pelos olhos, tá? Tem um dano muito alto,
mas tem que tomar bastante cuidado em usar ele, porque ele vai estacando a barra de loucura, tá? E quando ele termina, ele fica numa janela de tempo castando as chamas lá, e você pode tomar dano dos bosses no geral, tá bom? Então você tem que se acostumar a usar ele, mas se você usar certinho, ele tem muito dano, beleza? E depois você pode colocar também qualquer encantamento do jogo que você queira, tá? Que você queira usar e que é baseado em fé. Eu coloquei esse aqui, Garras do Chama de Sangue, só para exemplificar, tá? E esse aqui do Dragão, mas você pode colocar basicamente qualquer feitiço de fogo que escale com fé ou com arc, beleza? Então é isso, galera. Duas buildzinhas bacanas pra gente usar em nova jornada, em NG+, tá? A build da morte e a build da loucura, tá bom? Recomendo que você preste bastante atenção nos detalhes, nos status e nas armas para fazer essas builds rodarem bem, tá? Morte, você vai ter que escalar um pouco de int, fé e loucura. Você vai ter que escalar dex se você quiser usar a espada de Morgoth, ou escalar full fé para usar a lâmina blasfema, tá bom? Então esses são dois esqueletos. Você pode ir mudando e aperfeiçoando as builds conforme você quiser, tá? E se tiver alguma dica ou alguma dúvida, só escrever aqui que a gente vai debatendo e chegando à melhor conclusão, tá bom? Se puderem, se inscrevam aqui no canal. Estamos chegando quase a 1K e estamos muito felizes e muito hypados, tá bom? Eu espero muito que vocês fiquem bem e um abração.